3 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. Pela primeira vez, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução para limitar os poderes de guerra de Donald Trump contra o Irão. A medida tem como objetivo restringir a capacidade do presidente norte-americano de lançar operações militares contra o Irão sem autorização parlamentar. Com 50 votos a favor e 47 contra, a moção aprovada assinala uma vitória para os democratas depois de 7 tentativas sem sucesso. A resolução, liderada pelo senador Tim Kaine, determina que o presidente deve retirar as forças armadas de quaisquer hostilidades contra Teherão, a menos que exista uma declaração de guerra explícita ou uma autorização específica do Congresso. A posição do Irão mantém-se inalterada nas negociações com os Estados Unidos e trava os progressos, é o que revelam fontes da mediação ao Wall Street Journal, apesar do otimismo de Donald Trump, que justificou a suspensão dos ataques planeados para esta terça-feira com supostos avanços diplomáticos. Nada mudou. O impasse em torno de propostas que já falharam anteriormente alimenta as dúvidas dos mediadores sobre a viabilidade de uma saída para o conflito a curto prazo. O Irão continua em desacordo com as exigências norte-americanas em relação ao fim definitivo do programa nuclear e também não abdica de exigir o fim dos combates, compensações financeiras pelos danos da guerra e o controle sobre o Estreito de Hormuz. Contrariamente ao que avança o Wall Street Journal, o vice-presidente dos Estados Unidos garante que as negociações com o Irão estão a correr bem. J.D. Vance insiste que foram feitos muitos progressos, mas não descarta a possibilidade de novos ataques. O vice-presidente dos Estados Unidos está disposto a chegar a um acordo, desde que os iranianos estejam dispostos a voltar a reunir-se connosco sobre a questão fundamental de nunca possuírem armas nucleares. Consideramos que fizemos muitos progressos. Acho que os iranianos querem chegar a um acordo. O presidente dos Estados Unidos pediu-nos para negociarmos de boa fé e foi exatamente isso que fizemos. Portanto, estamos numa posição bastante favorável. Mas existe uma opção B, e a opção B é que poderíamos reiniciar a ofensiva militar para continuar a levar o caso adiante e a tentar alcançar os objetivos militares dos Estados Unidos. E poderíamos falar um pouco sobre como isso se traduziria, mas não é isso que o presidente quer e creio que os iranianos também não. A garantia do vice-presidente norte-americano em conferência de imprensa em Washington. J.D. Vance falou também sobre os militares norte-americanos destacados na Europa e afasta uma retirada total dos contingentes, apesar de admitir uma redistribuição em acordo com os interesses de segurança de Washington. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que é uma oportunidade para o velho continente assumir mais responsabilidades. O secretário-geral do PS rejeita acompanhar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda numa comissão de inquérito sobre o uso da base das lajes, mas insiste no pedido de explicações ao Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento a propósito das declarações do secretário de Estado norte-americano. Em causa, a versão apresentada por Marco Rubio de que Portugal autorizou o uso da base militar antes de conhecer os objetivos da operação dos Estados Unidos contra o Irão. Em entrevista esta noite ao canal Now, José Luís Carneiro acusa Paulo Rangel de nervosismo na resposta a estas dúvidas. Considerando que países aliados de Portugal, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália atuaram de forma diferente daquela que foi a atuação do governo português, o Partido Socialista tem um dever, porque aquilo que nos foi transmitido não corresponde àquilo que foi transmitido pelo secretário de Estado norte-americano. Qual é o dever do Partido Socialista? Exigir o escrutínio no Parlamento, nomeadamente na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Passa por uma comissão de inquérito? No nosso entender, não é necessário uma comissão de inquérito, porque é normal, é regular que o Ministro dos Negócios Estrangeiros responda às perguntas que lhe são feitas pelos deputados. José Luís Carneiro desafia Paulo Rangel a revelar quem diz a verdade, o governo português ou o norte-americano. Ainda nesta entrevista ao Now, Carneiro confirmou que o PS vai votar contra a proposta laboral do governo na generalidade. O líder socialista afirma que é preciso ajustar os termos da lei do trabalho, mas não nas condições apresentadas. Eu queria ser claro, mas nós votaremos contra na generalidade na proposta que o governo apresentou na Assembleia da República, como já disse, mas temos uma proposta global, que é uma proposta que recupera o que foi feito, o acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, de salários e da competitividade. Todos reconhecemos que temos de ter uma economia mais produtiva, que crie mais riqueza, que pague melhores salários.
José Luís Carneiro admite ajustes à lei do trabalho ligados à transição digital e à inteligência artificial. Ainda sobre a nova lei do trabalho, o líder do Chega insiste em manter a descida da idade da reforma e eventuais negociações com o governo, ainda que André Ventura não especifique qual o tempo de redução que o Chega pretende. Vamos descer a idade da reforma. Nós temos que descer a idade da reforma, ela está num patamar muito elevado. As pessoas merecem ter uma idade de reforma, por exemplo, que possa ser feita a partir dos 40 anos de descontos, que era o que tínhamos antes. Era a regra que tínhamos antes e que era consensualmente aceita. Uma linha vermelha para André Ventura, que esclarece que travar a subida da idade da reforma este ano não basta para mudar o sentido de voto em relação à reforma laboral. O Ministro da Economia e da Coesão recusa constrangimentos no turismo em Portugal por causa do aumento do preço dos combustíveis. Manuel Castro Almeida afirma que o combustível para aviões não vai ser um problema. Com as constantes subidas nos preços do petróleo, o governante assegura que pelo menos falhas não vai haver. E quanto aos portugueses, o Ministro apela a que façam férias cá dentro. Com os dados que nós temos hoje, não será um problema a componente do turismo por causa do efeito do combustível dos aviões. Para aqui o nosso ponto é acentuar esta realidade que as pessoas não devem esquecer. Houve um problema grave no centro do país, na região de Leiria, nos territórios próximos de Leiria, e o país é muito solidário. Na hora de fazer escolhas, apelamos a que o país se lembre de que é solidário e que esta região precisa mais do que as outras. Relativamente ao poder de compra dos portugueses, com este aumento de preços, o ministro Manuel Castro Almeida lembra que cada um faz as férias que pode fazer. O risco de pobreza em Portugal desceu pelo segundo ano consecutivo em 2025. No entanto, os números ainda são alarmantes, ainda atinge mais de 1.600.000 pessoas. São dados do relatório Portugal Balanço Social, que vai ser apresentado esta quarta-feira. O risco de pobreza desceu para 15,4%, menos 1,2 pontos percentuais face a 2024, continuando assim a trajetória de descida iniciada em 2023. O documento revela ainda que os grupos mais vulneráveis são os desempregados, as famílias monoparentais e pessoas com menor escolaridade. Mas em relação ao futuro e com o aumento do custo de vida, é provável que os portugueses comecem a fechar os cordões à bolsa, explica uma das autoras do relatório, Susana Peralta. O rendimento real diminui por causa da inflação e, portanto, se calhar vais ver menos pessoas a responder que conseguem gastar algum dinheiro consigo próprio, menos pessoas a dizer que consomem proteínas em dias alternados, menos pessoas a dizer que têm capacidade económica para convidar amigos e conhecidos e familiares a casa para alguns eventos sociais pontuais. Susana Peralta, também comentadora da Rádio Observador, não antevê números risonhos para os próximos anos. Se houver uma contração da economia, é muito difícil que a pobreza não aumente. Se houver uma desaceleração da economia, que é o cenário mais provável neste momento, o que pode vir a acontecer é que a pobreza não diminua a um ritmo tão acelerado. Agora, de facto, a inflação ela vai refletir-se mais diretamente e rapidamente nas medidas de privação do que propriamente na medida de pobreza. O relatório do Balanço Social 2025 é uma iniciativa da Fundação La Caixa, BPI e Nova SBE. É Tuga ou Nada, assim se chama a música de apoio à seleção portuguesa de futebol no Mundial deste ano. Foi apresentada esta terça-feira, dia em que foram também conhecidos os convocados de Roberto Martínez. Sanda Kid criou a música e convocou Ricardo Lopes, 4 rappers, para criar a letra e dar voz a esta canção. É Tuga ou Nada! Bora! É Tuga ou Nada. É este o mote que dá nome ao tema oficial de apoio à seleção. Sam da Kid fez de selecionador nacional e convocou 4 rappers para entrar em campo. Chamei o Papillon, chamei o Bispo, o Sir Scratch e o G-Sun. Como qualquer selecionador, explica as decisões e admite que outros nomes também encaixariam na tática definida. Eu sabia que queria 2 rappers e alguém no refrão. Neste caso o G-Sun também ficou no refrão e num dos versos, num dos pequenas partes. Se houvesse para esse quinto e ocupar-se do refrão de verso, seria o Plutónio. G-Sun, que ficou encarregue do refrão orlhudo, recorre ao passado para projetar o futuro. Acho que é incrível, mano. Eu estou-me a lembrar agora do Euro de 2016, em que fomos campeões. Estou-me a lembrar e é tipo, claro que daqui a 10 anos, mano, eu quero
os meus putos, os filhos do Scratch se lembram, eles escreveram aquela cena. Dada como a música que fez Portugal ganhar o Mundial. Com as expectativas em alta, Sir Scratch lança um desafio. Eu já imagino a cantarmos esta música na final. Agora já fizemos a nossa parte. Agora o desafio que a gente faz aos jogadores é nós queremos cantar, seja no balneário ou assim com a equipa, na final. A caminhada da Seleção das Quinas começa já a 17 de junho. Até lá, cabe-nos a nós decorar este hino de apoio. Trabalho do jornalista Ricardo Lopes, que esteve a acompanhar a apresentação da música de apoio à seleção portuguesa de futebol na Copa do Mundo, que arranca a 11 de junho. E foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta às 3h30. Até já.